Alô, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como estão o pessoal do Instagram, YouTube, de outros meios de comunicação? Eu queria dizer uma boa noite para quem está aqui na Europa, em alguns lugares da Europa. Boa noite, boa tarde, começando a noite aí para quem está no Brasil. Meu nome é Nicole Pedicino, eu sou terapeuta holística, consteladora familiar, Master Coach. E eu vim hoje, tá fazendo uma live, hoje dia 3 de março, né? Aí começamos o mês de março, tem muita gente festando aí no carnaval. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo a nossa live de quinta-feira, sempre com muito gosto, com muito amor para todos que estão aí. E aí, como é que você tá hoje? Me escreve, me fala aí, da onde você está me vendo hoje? Me conta. Eu espero que você esteja bem. Como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí. Eu quero agradecer já a presença de quem entrou, sejam muito bem-vindos, e de quem vai ver, assistir depois gravada. Hoje a live ela tem um significado muito especial para mim, porque é um dos temas que eu mais gosto e é da constelação familiar, né? E é uma continuação também de que tem a ver com as leis, né? As leis do amor. Só que nesse caso é um pouco diferente o foco que fala das leis do amor em relação ao da constelação familiar. Então, para você que não sabe o que é constelação familiar, eu vou estar entrando, conversando, comentando. Para você que conhece, seja bem-vindo. Venha comigo aqui descobrir um novo foco, um novo olhar, o meu olhar da Nicole. E eu quero agradecer desde já a oportunidade de estar fazendo essa live e a importância que é para mim pessoalmente estar falando sobre esses temas onde eu acredito, eu não sei você que está aí, espero que sim, se você me entende, que muitas vezes eu já fiz lives referente a isso, né, que as linguagens que a gente tem do mundo, as linguagens que a gente tem das pessoas, a linguagem que as pessoas têm da gente, fazem toda a diferença na convivência, seja ela uma convivência pessoal, íntima, né, uma relação, no caso de casal e familiar, de pais, filhos, separados ou não, juntos ou não, todos nós somos uma família. E no momento que estamos inseridos também em um local onde convivemos com pessoas, por que não dizer que isso também é nossa família, não é? Porque, sinceramente, eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, devem pensar da mesma maneira que convivem muito mais com pessoas no trabalho do que muitas vezes em casa, onde você chega, você tem obrigações a fazer, você tem casa para cuidar, você tem o trabalho da casa, né? Mulher sabe muito bem disso. E eu acredito que alguns homens também, porque principalmente aqui na Europa, os homens eles dividem muita coisa, inclusive a cozinha, inclusive as coisas, partes da convivência doméstica. Então, essa parte onde nós convivemos com as pessoas, ela é de suma importância para que a gente... Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Caramelo 13. Olha, me fala da onde você é, me comenta da onde você está assistindo. Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Então nós vamos estar conversando aí a respeito de um assunto que é a constelação familiar, onde eu quero trazer aqui para todo mundo essa visão de trabalho que eu desenvolvo também, que eu tenho um programa chamado Lapizzi. A Francine, seja muito bem-vinda também, obrigado pela sua presença. E hoje, em especial, eu quero falar então sobre as leis do amor, né, do sistema, da sistematização do amor em relação
a constelação familiar. Eu queria saber se vocês sabem alguma coisa da constelação. Escreve pra mim quem tá aqui, pra mim ter uma ideia. Seja muito bem-vinda, minha mãe, Sueli, muito obrigada pela sua presença no dia de hoje. Agradeço a Francine também, minha querida Fran. Eu não sei se está trabalhando ou não. E eu agradeço a sua presença. Então vamos lá. As leis, né? A gente muitas vezes tem essa noção de lei, de ordem, né? De coisas impostas. Mas se você for pensar bem, a lei se nós não temos diretrizes na vida, alguma coisa para seguir, fica tudo muito bagunçado na vida da gente. Se você não tem uma organização na sua casa, se você não tem exemplos que sejam leis do meu pai, da minha mãe, de quem me criou, daquela pessoa que me conduziu para a vida, fica muito complicado. Oi, Fran, tá no congresso em Florianópolis, que legal! Que bom, eu fico muito honrada de você estar aqui. Também presente na live. Como é que tá aí? Depois me conta, hein? Que legal. Então, e a gente fica sempre pensando, eu não sei você, eu penso, se o mundo não tivesse leis, se não tivesse alguém que tivesse pensado numa forma melhor de conviver na vida da gente, como é que a gente estaria? Né? Estaria uma bagunça, porque muitas vezes as pessoas têm simplesmente ideias totalmente desfocadas do ambiente, de alguma coisa que foge a algum tipo de valor que venha prejudicar uma sistematização de um relacionamento, seja ele familiar, seja ele no seu trabalho, seja ele até no ambiente social com amigos, né? Vamos dizer, ninguém faz tudo o que quer, né? A gente tem ordens, comportamentos, leis de comportamento que você sabe se é certo ou errado, ou senão você muda de um lugar para o outro para que você pode ter uma atitude aí que você escolheu ter, diferente aí do normal. A Francine tá num congresso brasileiro de obesidade. Ótimo! Mais uma parceira aí para minhas lives, né, Fran? Tá me devendo. Carmen, Laura, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Tamo juntas! Aí! Que bom! Deixa eu só responder aqui a Couti que perguntou pra mim que horas que vai ser a Neumaci. Neumaci, ó, tô aqui. Entra aqui, menina, vem participar. Eu tô aqui com o meu WhatsApp também mandando as mensagens para as pessoas. Então, hoje eu preparei aqui um material onde eu gostaria de estar dividindo com vocês do fundo do meu coração. Isso que eu acredito ser uma coisa que sempre vai abrir a cabeça de todo mundo, e quando eu revejo alguma coisa que eu estudei ou como eu pesquiso, eu sei que isso vai fazer uma diferença na vida de todo mundo. Então, só para lembrar aqui, olha lá, minha coach, peraí, não, mas já mando o link sim, peraí, deixa eu ver aqui, vou te convidar, deixa eu entrar aqui no Instagram de novo pelo computador, vamos lá. Neumaci, é só você apertar lá, eu tô aparecendo online, vamos lá, mas eu vou fazer isso. Então, eu preparei um material onde eu fico, assim, querendo sempre relembrar as pessoas. É uma live que eu já fiz, ela tem uma continuidade, porque eu acredito que isso tem um significado na vida para todo mundo. Então, quando eu preparo alguma coisa, eu sempre penso o que vai fazer de diferença na vida das pessoas e o que isso vai trazer para ela depois. E hoje, né, revendo todo o material, preparando, eu fiquei pensando em conjunto com a live que eu fiz no passado. Se você não assistiu, assiste lá, ela tá dividida em duas partes, mas tem duas lives em 2 dias diferentes. A primeira eu apresentei as linguagens do amor, né, que é inspirada num livro aí muito famoso, né? E depois eu fiz como usar, e muitas vezes a gente não percebe isso. Só que hoje eu quero colocar assim uma sementinha mais profunda no seu coração, na sua visão de como conviver com as pessoas, de como você analisar a sua vida familiar, aquilo que já vem antes de você, tá? Então, muitas vezes nós não fazemos certas reflexões do que podemos mudar na nossa vida
E muitos acontecimentos não estão de acordo com aquilo que a gente poderia melhorar e a gente nem entende o porquê. Então, hoje eu vou trazer aqui uma visão para vocês um pouco mais profunda e vocês vão entender o porquê que eu falei que naquela outra live as pessoas prostam em outras, principalmente no Oriente, no Ocidente, uma parte aqui da Europa, as pessoas prostam, né? E fazem uma oração. Elas estão agradecendo aos antepassados. Embora eles não estejam mais juntos, não importando se eles foram bons ou maus, é um agradecimento onde nós sabemos onde pertencemos. E a constelação familiar, ela vem falar especificamente dessa parte. E é isso que eu quero colocar na sua cabeça, uma sementinha aí para você lapidar tudo que você já tem na sua vida de bom, para você transformar em melhor, né? Para você se sentir melhor, para você fazer alguém se sentir melhor. Que eu acho que também tem a parte da cooperação, que quando você dá, você não importa se a pessoa vai te retribuir, mas o universo vai te retribuir. E isso eu garanto para você. E muitas vezes de quem você menos imagina, a ajuda vem, porque ela tá ali, ó, lá em cima, que eu acredito, eu não sei se você acredita só uma energia, se é só numa energia, vai voltar para você. Se é uma gratidão perante a uma religiosidade, perante a Deus, né? Vai retornar, né? Bea, Noêmia, seja muito bem-vinda à live, eu agradeço a presença de vocês. Gente, eu não tô conseguindo muitas vezes acenar aqui, então se sinta abraçada. Beatriz, tá certo? Porque eu não tô conseguindo retribuir aqui, mas ó, o meu beijo pra você. Então vamos lá começar do começo. O que é a terapia da constelação familiar? A constelação familiar, ela é feita através de uma terapia que é mais profunda, ela tem uma base na sistematização da família e ela atinge não só famílias, ela atinge as organizações também, né, as constelações. Obrigada, outro meio de comunicação. Lise, seja bem-vinda. As empresas e a família principalmente. E muitas vezes a gente tem que incluir aqueles amigos que se tornam a nossa família, que estão convivendo com a gente. Então, também muitas vezes isso se desgasta pela liberdade que temos com as pessoas, né? E pelos momentos que passamos. Não estamos assim tão bem focados, estamos com dificuldades de nos relacionar. Então vamos lá. A técnica estuda e busca dissolver os padrões comportamentais de alguma maneira que impedem o nosso desenvolvimento global. Então, a constelação, ela procura entender como as coisas acontecem comigo de uma forma mais profunda, diferentemente do coach, onde a gente impulsiona um coach, um cliente, vamos dizer assim, que depende do que você, qual é a nomenclatura que você dá para as pessoas que você atende, mas você impulsiona, mas não que você não vá ver algum problema. Eu tenho técnicas para trabalhar, meus amigos também. Só que a constelação, ela vai um pouco mais a fundo, né? E muitas vezes nós temos ali problemas, sim, com uma companhia. Nós temos raiva daquele boss, daquele chefe que nos muitas vezes humilhou e nos ofendeu e disse coisas ruins ou nos deu uma condição mal de estar vivendo por um tempo da nossa vida. E isso gera algum sentimento dentro de nós e nós precisamos rever isso. Será que era tudo isso? Será que era uma visão que eu tinha por me achar inferior e diferente ao meu chefe? Será que também eu não respeitava a hierarquia da onde eu estava? Muitas vezes nós passamos por uma síndrome também de inferioridade por não saber lidar com a nossa maturidade e muitas vezes nós olhamos no outro e culpamos o outro pela nossa desgraça que nós estamos vivendo e não é bem por aí, o negócio é mais embaixo. Só que quando você resolve isso de uma maneira estratégica, você libera perdão, né, que seria uma das coisas importantes para se fazer, e você convive melhor com aqueles que te rodeiam. Isso é fantástico, porque é como tirar
um peso das costas e bye bye, vou seguir em frente e vou pegar esse senso de inferioridade, esse vitimismo que ocupava as pessoas, vou pôr lá na cruz e vou seguir minha vida que o mundo dá volta. Por quê? Porque aí você se organiza para você viver muito melhor, você conseguir andar traços aí a milhão, não voltando para trás, olhando para trás, né? Porque, como diz, né, quem vive de passado é museu. Se você continua vivendo de passado, tá errado, hein, meu amigo e minha amiga. Vamos lá. Então, o objetivo da constelação familiar é de ajudar a abrir caminhos para que o amor circule no nosso grupo, aonde convivemos. E se você não entende ainda o que é o amor, eu vou conversar da maneira que eu enxergo. Talvez você compartilhe da mesma ideia. O amor, ele não é só você ter um contato de alguém dizer eu te amo, de alguém estar fazendo ou estar ali se relacionando com você e te mostrando, te provando. O amor, ela está em pequenas coisas, né? É uma energia que você capta, que você pode doar e receber. E muitas vezes nós estamos tão desconectados numa energia profunda e imersiva que seja, né? Que nós bloqueamos todo tipo de relacionamento, que nós não sentimos aquele amor que as pessoas realmente nos dão e começamos a quebrar. Então o amor, ele tá em simples fatos de você acordar, de você respirar, de você ser agradecido pela sua vida. Isso é um ato de amor. Quando você serve, independente de alguma coisa em troca, é um ato de amor. Então quando você passa a dar importância para o amor de uma forma genuína, que seria a palavra correta, isso transforma a sua vida. Coisas, e você sente de uma maneira tão profunda o amor, que ele tá no sol que brilha, de você ter aberto os olhos. Isso é amor. É alguém dar um bom dia, é você poder retribuir isso, é você poder fazer um café da manhã, acordar cantando. E se isso não tá acontecendo com você, é muito fácil de resolver. Coloca aquela música do rap, né? Eu sou rap, nananana. Eu coloco porque eu tenho que me acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me amar, eu tenho que entender que eu tô vivo. Então eu coloco uma música que é uma âncora, meus amigos sabem, se você não sabe, âncoras são aquilo que eu faço para me motivar e para me ver que eu tô viva, para o amor reinar em mim, para que as coisas deem certo, porque daí o universo nos ajuda. Então, quando você trabalha o amor de uma forma genuína, o que acontece? Ele é um sentimento supremo que é capaz de desencadear e reordenar nossas confusões internas e permitir que a dor existencial se dilua. E é verdade, se você amar você por si próprio, né, independente do amor que as pessoas tragam para você e te demonstrem, você pode retornar, você pode fazer. Aí as confusões da sua vida, elas vão vir a melhorar e tudo vai começar a se desencadear de uma maneira orquestrada. Isso eu garanto para vocês. Retornando ao equilíbrio, seja ele familiar, seja ele social, seja ele empresarial, profissional, onde você estiver. Aí as pessoas começam a olhar você de uma maneira diferente e de um respeito. Porque é diferente aquela pessoa que chega nebulosa, né? De mal com a vida, sem nenhum tipo de amor próprio, amor pelos outros, amor pela vida, o que quer que seja. Então, a primeira coisa é estabelecer o amor na sua vida, que tudo vem. Então, o que é importante ressaltar em tudo isso? Que quando nós começamos a caminhar para uma evolução dentro de nós, pouca coisa que os outros trazem pra gente não significa nada. Porque você tá bem resolvido com você mesmo. Então, a partir disso, tudo se transforma na sua vida. Agora vamos entrar no que é importante saber, que a constelação familiar e as leis, né, das sistêmicas podem mudar aí a sua vida e reorganizar, reordenar a sua vida, principalmente familiar, que hoje eu sinto que muitas pessoas
não estão vendo essas linguagens, essas leis universais, essas coisas que são colocadas independente de religião, independente de nada, são pensadores que olharam de uma maneira mais teórica as relações humanas e chegaram à conclusão que isso é primordial você entender para que você conduza a sua vida e ensine os seus, né? Seja eles seus filhos, sejam eles seus alunos, sejam eles seus amigos, sejam eles até seus pais, porque muitas vezes a educação que eles tiveram não deram conta de aprender, de ter um exemplo genuíno. Então é nessa maneira que a gente entra e consegue transformar o ambiente que a gente vive. Josiane Nils, minha amiga aí, muito obrigada pela sua presença. Maria Aparecida, obrigada também. Vamos lá. Agora, o que eu quero falar? Eu quero esmiuçar um pouquinho mais. Essa parte aí, então eu vou me aprofundar aqui, tá? Só vou achar aqui meu direcionamento, porque eu gosto das coisas bem organizadas. Vamos lá. Eu falei na live passada a respeito do pertencimento, mas eu queria mostrar hoje o pertencimento, que é uma das leis, né, do amor da sistêmica, que é o pertencimento, a coordenação, a cooperação e a ordem. Na verdade, tem algumas pessoas que falam do pertencimento, sim, mas a cooperação com equilíbrio, porque quando você dá, você recebe, você vai entender o porquê falam do equilíbrio e você vai falar, é verdade. E depois a ordem, né? Vamos lá. Então, o pertencimento é uma das leis sistêmicas que não podemos negar o direito de alguém pertencer ao ciclo de onde viemos e estamos inseridos. Então, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, muitas vezes eu não fui criado por eles, eles têm os pais deles, assim como tem os pais, tiveram os pais e assim por diante. O meu esposo, a minha esposa também tem os pais e assim por diante. E muitos dos conflitos, eles também não estão só relacionados com pais e mães que nós temos, e sim sogros e sogras. Esse desrespeito que muitas vezes nós temos e eles têm por nós e nós não entendemos certas circunstâncias que acontecem e assim vai, tem um desencadeamento muito grande na nossa vida. E isso é prejudicial muito em relacionamento. Isso vocês podem ter certeza. Então, quando somos conectados com os nossos ancestrais, assim que nascemos, até antes disso. Então, os nossos ancestrais, eles são quem? São a nossa família e nossas pessoas que vieram antes de nós. Se vocês têm alguma dúvida aí, eu não sei quem vai assistir, né? Então eu vou explicar esmiuçadinho, porque de repente alguém tem uma leve perda de memória aí, no sentido de ancestrais. Vamos lá. Assim que nascemos. E dessa forma, não podemos ser negligentes atuando como juízes. Ah, eu não gosto da minha mãe, eu vou excluir ela, não gosto da minha irmã, não gosto de ninguém. Então por que fala ancestrais? É só pai e mãe? É só o vô e a avó? É só o bisavô e a bisavó? Não, eu vou dar uma lista aqui para vocês entenderem o que acontece com todos os nossos antepassados que não estão ligados só à nossa geração que veio antes, tá? Quem faz parte desse sistema? Os componentes, né, desse sistema que podem ser agregados aí à nossa família. Avós, pais, tios, irmãos, meio-irmãos, tá? Não esqueçam disso, meio-irmãos são irmãos, principalmente os mais velhos. Filhos, bebês que foram adotados, tá? Nós percebemos que quem trabalha com a constelação familiar e quem muitas vezes está com problema familiar, teve a perda de um irmão, teve a perda de um bebê, tá? Que antecedeu. E isso muitas vezes gera culpa. E também gera uma disputa entre pai e filhos. Quero agradecer ao Marek, meu marido, que tá aqui. Marek entrou para me ver. Muito obrigada. Te amo, meu amor. Agradeço a sua presença e todo o suporte que você dá na minha vida.
e na nossa família. Então, os indivíduos que cercaram a nossa família também fazem parte, muitas vezes vizinhos, né? Estão aí e ajudaram na criação, sim, nós como babás, vamos supor, né? Pessoas que estão empregadas com a gente, que foram empregadas, né? E que diretamente trabalhavam com os nossos pais, ex-cônjuges de avós e pais. Olha só, quem diretamente nos contribuiu, né, para a nossa família e as prioridades. Sandra Silva, muito obrigada. Seja bem-vinda. E também não desmerecendo quem causou mal à nossa família, a nós mesmos, fizeram parte da nossa história, fizeram parte talvez da nossa ancestralidade. E muitas vezes eu tive o exemplo de uma pessoa que ela teve um caso de um terreno familiar em disputa e não conseguiram, por algum motivo, né, seja ele político ou não, rescindir esse terreno para uma futura construção. E ela perdeu muito tempo da vida dela, eu tenho certeza, pensando que se ela tivesse esse bem, talvez ela tivesse uma vida diferente, pessoas que estão morando, né, que estavam morando ali naquele lugar, estavam tirando a possibilidade dela ter uma vida melhor. Então, quer dizer, são pessoas que fizeram mal, né, e que estão ali no lugar, e na nossa cabeça, muitas vezes a gente gera uma energia negativa referente a isso. Não sei se ficou claro para vocês. E muitas vezes a gente deixa de viver por coisas que são agregadas e são bens dos nossos antepassados, e a gente continua, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquele terreno, se eu recebesse aquela herança, e não é, né? Agradecer, mas não chegou o momento. Então a gente vive aí com travas, com bloqueios, isso não é legal. Então, trazemos aqui, eu quis dizer que muitos desses exemplos, eles nos ajudam, né, a entender o que influencia a nossa jornada de vida, né? E quando nós trazemos isso muito forte dentro de nós, isso nos limita e nos bloqueia. Isso não é bom, nem para nós e também para o seio familiar. Tá? E isso causa o quê? Muitas vezes uma infelicidade amorosa e a falta de prosperidade. Por quê? Porque quando o meu antepassado, ele separou muitas vezes, eu tenho essa crença limitante que a minha vida não vai dar certo e eu acabo me bloqueando, vivenciando coisas da minha mãe, da minha avó, mau exemplos, dizendo que homem não presta e que assim vai. Então eu trago essa crença da minha ancestralidade, ou senão eu tive um vô que tinha muitas mulheres, né, e que pulava lá a cerca para falar o português claro, e aí você sempre acha que o seu esposo vai criar, então você está sempre criando problemas aí, achando que vai ser traído, ou mesmo que venha acontecer, você vai culpar aí alguma coisa, eu tenho o dedo podre porque a minha família foi assim. Entende? Mais ou menos essas crenças que nos limitam, tá? Então, hoje eu quero dizer pra você que quando você honra a família que você veio, isso gera uma grande diferença na sua vida. Eles fazendo mal ou não, né? Às vezes pode ser que você tenha uma vida maravilhosa, mas aconteceu um outro episódio na sua vida familiar aí que você não está se dando bem e é outro caso. Mas no pertencimento, eu tenho que ser grato, eu tenho que agradecer para liberar perdão para as coisas começarem a andar na minha vida, principalmente no meu relacionamento, tá? Para que eu possa direcionar o futuro dos meus filhos. Isso é muito importante. Então a cooperação, e também numa escola. Eu tenho meus amigos e minhas amigas que vão assistir aí, professores, coordenadores, de Itapeva principalmente. Um grande beijo. E eu quero dizer que muitas vezes as crenças que nós temos, nós também julgamos e analisamos e somos bloqueados por muita coisa, até mesmo na hora do nosso trabalho. Então, a coordenação agora. A coordenação traz
a necessidade de se manter o equilíbrio. Por isso que eu falei também que as pessoas, elas veem não a segunda lei como a coordenação, mas como equilíbrio, porque é justamente isso. A cooperação, ela gera esse equilíbrio na vida do ser humano, tá? Entre o dar e receber. E funciona da seguinte maneira: um dá, o outro recebe e de preferência retorna, porque retornar é mais ativo do que receber. Quando você recebe e você retorna alguma atitude de alguém, seja para a própria pessoa ou seja para outrem, né? Então alguém me fez bem, hoje eu tô muito feliz e eu vou dar valor e ser grato e eu vou retribuir. Isso gera um ciclo de amor, né? De gratidão muito forte. Isso começa a transformar o ambiente onde eu estou inserido e é muito importante, tá? Então, o que acontece? Portanto, dar de volta, retornar, como eu disse, é muito mais ativo do que eu apenas receber, porque eu não passo adiante. Então, a partir do momento que eu passo adiante, isso torna um ciclo, né? E quem recebe fica grato e, de certa maneira, em dívida. Olha para você ver. Quando você, mesmo não tem aí uma boa receptividade de alguém, e você mesmo assim trata as pessoas bem, né? Que seja como se diz os antigos, luva de pelica, né? Um tapa de luva de pelica. Isso gera na pessoa uma dívida, sim. Porque tá me tratando bem se eu só trato mal? E aí que vem, a pessoa pode ser a sua melhor amiga ou seu melhor aliado. Muitas das vezes está explícito isso em filmes, novelas, né? E isso daí seria uma corrente do bem, como esse filme, A Prova de Fogo, eu sempre falo, é um filme maravilhoso para você entender que você acha que é um final e é outro. É uma das coisas que eu indico, né? Olá, vamos lá. Então, o que é isso? Isso gera um vínculo crescente no qual o amor pode crescer, tornando um ciclo de energia e equilíbrio no vínculo de convivência. Olha que maravilha! Por que não? Vamos lá? Vamos exercitar? Agora eu quero falar um pouquinho da ordem. A ordem, ela chega o quê? Para organizar e eu entender esse sistema. Então, é a terceira lei. Então, a terceira estabelecida é pela ordem de chegada no sistema, entendeu? Não é a ordem de botar a ordem, é a ordem de cronograma de quem chegou, tá? Por quê? É o que eu falei, é você honrar as coisas, mas vamos entender um pouquinho melhor. Trata-se, portanto, de uma hierarquia cronológica, no qual quem veio antes precisa ser recebido como tal. Então é realmente uma hierarquia. E em alguns teóricos fala ordem e hierarquia, tá? Você pode ver isso. Pesquisa lá se você quiser saber mais informações. Ou me contrata que eu vou fazer um bom trabalho. Que os pais vêm antes dos filhos, né? E hoje tá uma inversão, né, gente? Por que será que as famílias estão meio conturbadas, né? Assim como o amor entre os pais vem antes das relações pais e filhos. Tá? Muitos casamentos estão em desordem, estão em separação, estão em extremos, a vaca no penhasco, né? Do relacionamento. Por quê? Porque estão dando um amor maior do que poderia dar por um relacionamento íntimo. Se você está fazendo isso, vamos piscar um alerta na cabeça para mudar essa situação. Tá? Isso é um pesquisador, isso é uma pessoa que estudou anos e que viu que as pessoas que colocam as coisas em desordem têm uma sistematização diferente e as leis, elas começam a desordenar. E eu vou chegar aqui onde eu quero, porque eu escrevi isso lá. Então, o primeiro filho também vem antes do segundo e assim por diante. Vale frisar que essa é uma ordem de precedência e não de importância. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá, vamos refletir.
Então, o ancestral, ele começa lá. Então, o filho primeiro não é que ele é predileto. Isso é sempre visto pelo segundo e pelo terceiro, como se a mãe amasse mais ou protegesse, ou assim por diante, né? Não. Existe um respeito. E se você que tá aí não tá deixando o menorzinho do seu bebê falar com o seu maior com devido respeito, alguma coisa está errada. Você tem que colocar a criança menor, ela não pode ser o rei, o príncipe da casa. E isso aqui é um estudioso que criou, né? Então, muitas vezes nós fazemos uma desordem total na nossa casa e depois nós não entendemos. Ou se não, deixa eu te falar, o amor de um animal. Eu não tô querendo discriminar porque eu tenho um gato, eu amo ele. Só que muitas vezes cuidamos melhor. E daí? Né? Então, nós temos que ver como estão as nossas ordens e as hierarquias em nossas vidas, né? A constelação sistêmica familiar tem se mostrado um instrumento de muita importância para solucionar questões tanto que nos afligem, trazendo harmonia na nossa família e restaurando esses emaranhados em nós que temos e que temos deixado causar em nossas vidas uma desordem sistêmica muito grave. E outra coisa, quando as leis são violadas em um sistema familiar, olha lá, podem surgir compensações que atuam nos membros desse sistema, podendo atingir várias gerações que se manifestam de uma forma de depressão, doença, dificuldade nos relacionamentos, dificuldades financeiras, etc. Vale lembrar que, por se tratar de leis naturais, essas são universais e permeiam por toda e qualquer relação humana, seja ela pessoal, familiar, amorosa ou profissional. Então, o que quis dizer aqui? Quando há essa desordem, geralmente uma geração pós-paga, né? Porque daí vem um hábito errado, não tem uma ordem, uma hierarquia, né? Por isso que antigamente nós falávamos, né? Não sei se vocês vão concordar, mas se falava assim: o meu pai não pode me olhar, né? O meu irmão mais velho falou. E hoje em dia, né? Tem aí crianças que realmente são mais inteligentes, aparentemente, que os irmãos maiores. Só que muitas vezes nós esquecemos de verificar que existem habilidades diferentes entre esposos, esposas, entre filhos mais velhos e filhos mais novos. E como os pais têm uma afinidade de habilidade muitas vezes com o filho menor, fala assim: olha, aqui é o meu espelho, e esquece que o outro, que é o mais velho, também se deve respeito por isso. Então muitas vezes tem mãe que fala assim, né? Eu gosto do meu filho igual. E daí a criança fala: não, mas isso não é questão de eu desamar, né, um filho. Você desamar um filho. No caso, eu não tenho filhos, mas eu me coloco aqui no lugar. É a pessoa ter afinidades. Mas, vamos lá. Para que as coisas estejam em ordem na vida, tem que ter essa hierarquia. Cida Rezende, um beijo para você, muito obrigada pela sua presença. Então, o que eu quero dizer, reforçando, né, é que a terapia da constelação familiar, ela vem organizar com você, dentro de você, aí essas coisas que estão aí um pouco sem lapidação, né? E aí que entra o meu programa e é o porquê que eu amo trabalhar com isso, porque você começa a ver resultado em poucas sessões de coisas que você tem respostas muitas vezes aí dentro de você mesmo. Entende? Então, quando a gente trabalha as leis do amor, sejam elas, não interessa da onde eu vou começar a agir, né? Que eu não entendo ainda a parte do meu pai e da minha mãe, eu não tenho uma convivência boa, mas eu coloco a cooperação já de início para que isso organize a minha família, que é importante para mim, a família que seria meu marido, eu e os meus filhos. Aí você depois organiza essa parte do pertencimento, de saber onde você tá, de onde você veio. Isso ainda é complicado, mas você colocou em prática
alguma dessas leis, eu garanto a você que isso vai ser de extrema importância para a mudança aí do seu convívio, da sua família, e é isso que eu espero. Por isso que eu faço essa live, eu quero trazer aqui. Coloque aí com muita força, com muita energia essa mudança, principalmente se você está passando por algum problema familiar. E se você ainda vai construir a sua família, está num relacionamento onde vai se casar, pretende se casar, é muito importante sim sentar com o seu futuro esposo. Sandra Silva, mais uma vez, deixa eu assinar aqui. Conversar com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu futuro marido, com o seu namorado, sobre as questões familiares sim, tá? Hoje em dia, nessa pressa, nessa ânsia de se casar, de se arrumar, muitas vezes atropela, igual eu falei nas outras lives da linguagem. Se atropela as linguagens, não se conhece, muitas vezes aí não quer nem saber por mostrar para que eu seja reconhecida como uma pessoa casada, como uma pessoa que tem um relacionamento. E aí que entra aqui, mais uma vez eu quero dizer para você que tá aí, que vai me assistir também, é o seguinte: muitas vezes a gente fica com ditados e crenças um pouco equivocadas, como a metade da laranja, a tampa da panela, e assim, essa da laranja para mim é primordial. Por quê? Metade da laranja, por que você vai pegar metade de alguém, né? Então eu aprendi isso com um mentor meu. Você tem que pegar uma laranja inteira, e você ser uma laranja inteira, né? Não metade de alguém. A pessoa, quando ela tá com você, ela tem que estar com você por inteiro. Você também tem que estar por inteiro pela pessoa. Com amor, o amor genuíno, o amor essencial. Mas amar você em primeiro lugar. Eu também fiz uma outra live sobre amor próprio. E se você não assistiu, volta lá e assiste. Então, tem certas coisas que quando nós determinamos na nossa vida, faz uma diferença muito grande, né? Como acordar grato, né? Eu falo sempre arrumar a cama, lembrando aqui, fazer as cartas, escrever o que você quer, principalmente se hoje eu te falo do coração, se a sua família não tá da maneira que você quer, se até seu comportamento tá meio complicado de você entender, faça uma carta para você mesmo, já contando algum tempo depois como é que você melhorou, as vitórias que você teve, né? Se você não tem aí uma religiosidade, não acredita em Deus, mas acredita numa energia, então coloca de uma maneira mais energética, né? Eu mudei a minha energia através de cristais, sabe? Através das plantas, ou eu pedi ao Espírito Santo, eu pedi a Deus, aquilo que você acredita, né? E há alguma coisa de errado de alguém acreditar de diferenças cristãs? Não, porque eu acredito que tudo é uma essência, ela é feita no amor. E você acredita nisso? E se você não acredita, talvez aqui seja uma oportunidade de você começar a pensar, sim, que ser grato, mudar o posicionamento. Muitas vezes, em determinadas situações, a pessoa sim, com problemas sérios, né? De hierarquia, mas numa hierarquia errada. E eu quero corrigir aqui. Cuidado com a maneira com que você acha que você é superior às pessoas. Isso muitas vezes é muito grave. E a gente, no errôneo de querer acertar também, é um pouquinho pesa a mão, como diz os antigos, em querer que as coisas mudem da noite para o dia. As coisas mudam da noite para o dia, sim, existe milagre. Mas o progresso, ele é contínuo, ele é trabalhoso. É como educar um filho. É como ensinar alguém a trabalhar da maneira correta. Trabalhoso, leva tempo, né? Como estudar para se autoconhecer, para melhorar a sua vida. Você tem um tempo, você não pega e absorve. Tem aquele, para quem conhece, falando daquela série Limite, né, daquele filme, onde ele toma o AZT, lembrou de tudo, sabe tudo, aprende 10 mil línguas, aprende tudo. Se fosse assim, seria fácil? Pode ser que seja. Quem tem habilidade consegue coisas extraordinárias em pouco tempo, né? Mas, muitas vezes, nós não conseguimos fazer certas coisas de mudanças radicais e rápidas porque dependemos dos outros, e isso também não é a forma correta.
Então, se você tá pesando a mão no seu modo de enxergar as coisas e querer de uma coisa mais firme, muitas vezes isso não é o caminho. Eu falo porque eu vivi assim e eu questionava. Eu queria sentir um pouco mais de amor. Não é só falar, não é só dar. Assista a live da linguagem. Muitas vezes a forma que nós estamos nos relacionando com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com nossos empregados, com os nossos colegas de trabalho. Eu convivi muito tempo com diferentes pessoas na educação e eu tinha um posicionamento muito forte, tenho ainda uma personalidade, por isso que eu tô aqui na Europa e mudei minha vida. Mas eu era mal compreendida e muitas vezes, muitas sim, por coisas que eu vivi no passado, talvez erroneamente, e eu falo abertamente aqui, eu tenho esse programa Lapide-se, por quê? Porque eu estou me lapidando, eu estou me melhorando, né? Aos olhos dos outros eu tive muita crítica, como você talvez tenha, mas pega as críticas também das pessoas e pule elas também, porque de repente a pessoa é invejosa, a pessoa não gosta de você, ela faz de maldade. Agora, se tem mais de uma pessoa falando amorosamente que você está errando, eu errei bastante na minha vida. A gente tem que parar, ser humilde, pensar e mudar, né? Agora, existem certas circunstâncias onde nós estamos no ambiente errado. Então, é muito importante você descobrir a sua identidade, que eu também fiz uma outra live a respeito disso, e saber se o lugar onde você está é realmente para você. Porque chega um determinado momento também que você tentou, você foi, buscou, orou, entregou, né? Você foi lá, fez toda a limpeza necessária, energizando, fez massagem, fez tudo quanto é terapia para tentar passar isso na família, mas adianta você querer mudar o outro se ele não quer? Você pode sim, com os seus exemplos, com as suas atitudes, fazer com que aquele marrudo, aquela marruda, aquela pessoa que está na sua vida veja em você uma mudança e confie em você, e a partir desse momento a pessoa começa a mudar a visão e te respeitar, tá? Então, a partir do momento em que você machuquei aqui, coloca coisas na sua vida e você começa a entender a linguagem do outro e mudar a estratégia, fazer rapport. O que é rapport, Nicole? É falar a mesma linguagem. Muitas vezes é uma linguagem corporal, né? É você falar da mesma maneira, frase. Como que uma pessoa que gosta de samba sempre, né, vai escutar um rock pesado? Não agrada os tímpanos, a melodia é muito diferente, a forma de comunicação de um cantor de rock é totalmente diferente de um cantor romântico, de um pagode, de um samba. Vai da letra à melodia. Tá totalmente desconectado. Então, a partir do momento que você conhece a linguagem, as leis onde você pode trabalhar, sua vida muda. Esse era o recado que eu queria deixar no dia de hoje, nessa noite de hoje. Eu faço aqui muitos votos que essa sua noite seja fechada com chave de ouro e que eu falo aqui que gostaria, né? E quero que você esteja aberto para o universo mudar o seu relacionamento, a sua vida, o seu convívio com todos nesse mundo, né? Se você está enfrentando alguma situação. E se você vive bem, por que não passar isso para os outros, para o seu colega, ensinar isso? Conviver bem, isso é muito interessante. Eu sou Nicole Pedicino, terapeuta holística. Obrigado, Carmen e Laura. Terapeuta holística, consteladora familiar e Master Coach. Eu tenho um programa que se chama Lapide-se e eu sempre digo, você como eu somos uma joia rara. Nós temos algumas coisas que precisamos sim lapidar para nos fazer crescer e ir avante, tá? Eu quero deixar aqui uma mensagem de gratidão, né? Essa semana, por exemplo, eu perdi fora de Londres o meu celular, uma pessoa veio e me devolveu. Isso eu acho que é fruto de pensamentos positivos, de saber
que alguém que ia encontrar ia me entregar, então eu fui firme ali, eu sabia. Ou senão eu já pensei, alguma coisa eu vou fazer, eu vou comprar outro melhor, né? Então, são coisas que não ficam na perda do que passou, você simplesmente acredita. Então, é um exemplo simples, que se você acreditar naquilo que pode acontecer, para mim, o milagre acontece. E eu quero que o milagre aconteça na sua vida, nas suas coisas, nos seus objetivos, principalmente no seu seio familiar. E se o universo, você acreditar, coisas extraordinárias como bem materiais retornam para você, como coisas, pessoas podem presentear você. Até gaguejei porque alguém vai receber alguma coisa. Então, isso é profetizar, não é só uma coisa bíblica. Eu profetizo para você uma vida nova, assim como eu desejo para mim que coisas maravilhosas aconteçam para nós. Uma boa quinta-feira. Hoje eu encerro o meu dia muito feliz e agradecida por vocês estarem aqui, meus amores. Obrigada. Tá? Pessoal do YouTube, eu tô postando lá. Mais pra frente, dá uma olhada aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Recebe que eu te dou. Beijo. Felicidade, gente. Amém. E eu que sou grata, gente. Olha que lindo. Lapide-se. Vamos lá se lapidar.